Durante muito tempo eu acreditei que para eu mudar de vida, as coisas precisariam mudar lá fora primeiro. Até que acontece o colapso e aí a gente vê que não, que para as coisas mudarem lá fora a gente tem que mudar primeiro aqui dentro, né? E aí a gente conhece a expansão de consciência. Aí a gente desperta, né? Existem duas maneiras principais, assim, de acontecer o despertar da consciência, a expansão da consciência, que é pelo sofrimento ou pela presença, pela observação interna, voluntária. É muito mais raro acontecer dessa forma, né? De presença, né? Geralmente, mais frequentemente, as pessoas despertam pela dor. Sabe como diz na Bíblia? Que é pela dor ou pelo amor? É mais ou menos assim que acontece o processo da expansão de consciência. E comigo foi pela dor. Digita para mim aqui nos comentários como que foi para você. Como que você despertou? Foi uma coisa voluntária ou foi pela dor, pelo colapso? Aconteceu comigo pelo colapso, pela dor, e não foi gostoso. Não foi nada gostoso. Mas foi um processo que eu precisei passar e hoje eu entendo a importância e por que todo mundo deveria despertar a consciência. Em algum momento da vida, acredito que a gente vai ter que despertar a consciência, porque a gente está aqui nessa existência para poder despertar a consciência, para poder elevar, né? E a importância da gente despertar a nossa consciência, da gente expandir a consciência. Porque hoje em dia o sistema ele faz a gente querer viver no automático. O que é estar dormindo na Matrix? É você viver no automático, é você não perceber, você não ser o observador. Quando você começa a questionar as coisas e a observar, você começa a perceber os seus pensamentos, perceber as suas emoções. Você percebe que tem alguém por trás disso que percebe o seu pensamento, que percebe a sua emoção, que você não é só o seu corpo, que o seu corpo é um veículo, que tem uma consciência por trás, observando o seu pensamento, observando a sua emoção. Tem alguma consciência por trás disso. O sistema quer que você fique dormindo, quer que você não perceba. Porque quando uma pessoa acorda, desperta, expande a consciência, ela questiona. E aí o sistema não quer que você questione, ele quer que você continue seguindo a manada. E quando a gente consegue chegar nesse entendimento de poder entender que a gente não é o nosso pensamento, que nós não somos as nossas emoções, que as coisas acontecem porque tem alguma coisa para ensinar. Não é como a gente falou no último vídeo, né, sobre culpa, que as coisas não acontecem por minha culpa, elas acontecem para poder me ensinar de alguma forma. E aí é o ponto da importância da expansão de consciência. Por que a gente deve procurar expandir a consciência? Porque a gente consegue transcender. A gente vê que a gente não é o que a gente pensa, que a gente não é o que a gente sente, nós só estamos sentindo, os pensamentos só estão passando pela nossa cabeça, nós não somos isso. A expansão de consciência, o despertar, ele dá um choque na gente, porque a gente para de se identificar. Quando a pessoa está vivendo no automático, por exemplo, ela acha que ela é os pensamentos dela, ela pensa que ela é as emoções dela, ela pensa que tudo está acontecendo por causa dela, as coisas de ruim acontecem por causa dela. E isso não é gostoso, né, gente? Isso é complicadíssimo. E aí o que acontece? Chega uma hora que a pessoa está vivendo tanto nesse automático, achando que ela é o que ela pensa, que ela é o que ela sente, que tudo acontece por culpa dela, chega uma hora que ela colapsa. O que é o colapso? O que é esse vir pela dor? Foi o que aconteceu comigo. Eu perdi o controle. As coisas começaram a ruir, a dar muito errado na minha vida em uma determinada época, e eu sempre fui uma pessoa controladora, né, ascendente Libra, né, então gosto de agradar todo mundo, gosto de deixar o negócio certinho, só que chegou uma hora que o negócio começou a ruir, a sair do meu controle realmente, e aí a parte do nosso ego, que é uma parte que faz a gente viver a experiência na matéria, ele entra em colapso, porque o ego gosta do que? Ele gosta das coisas certinhas, ele gosta do que ele conhece, ele não gosta do desconhecido. A expansão de consciência é sair do controle da matéria. O ego não gosta disso. Eu posso até falar sobre isso mais para frente, porque é assunto para outro vídeo, mas o ego ele fica muito nervoso quando as coisas saem
não sai conforme ele esperava que estava previsto. E aí, quando as coisas começam a ruir, quando as coisas começam a ir de mal a pior, acontecem coisas desagradáveis na vida da gente, a gente vai tentando levar, vai tentando levar, vai tentando levar. Mas chega um momento que causa um colapso, aí você perde totalmente o controle, que nem na minha vida que aconteceu uma ruptura muito grande, eu tive uma perca muito considerável, eu perdi o controle, aí acontece o quê? A depressão. Né? Aí a gente entra num processo de tristeza tão grande que a gente acaba entrando em depressão. Isso é perder o controle. O ego perdeu totalmente o controle. E aí, nesse momento de ruptura, que o ego perde o controle, que o ego já não sabe mais o que fazer, para onde ir, o que pensar, porque até o que a gente pensa começa a sair do controle, o sentimento começa a sair do controle, que é a única coisa que a gente se identifica, que a gente acha que a gente é. No momento da ruptura, no momento que o mundo cai, a gente perde esse controle. Aí começa a ser desenfreado, né? Produção de pensamento desenfreado, emoções descontroladas, tristeza muito grande. E aí isso aí leva a pessoa para o colapso, não tem jeito. E esse é o método pela dor, que a gente acaba vindo pela expansão da consciência. Porque chega no fundo do poço, eu mesmo tinha um filho pequeno na época, eu falei, não, eu preciso levantar daqui. Eu não posso, meu filho precisa de mim. Foi o que me ajudou na época. E eu consegui procurar ajuda, eu não tinha dinheiro para psicólogo, nada disso. Fui para conteúdo, vim aqui para o YouTube, fui para o Google da vida e eu consegui encontrar pessoas que me ajudaram. A partir daí, desse colapso dessa consciência de falar, não, peraí, deve ter alguma coisa mais do que isso, eu preciso levantar daqui. Esse momento foi o momento em que eu consegui me colocar no lugar de observador. E a partir daí eu vi que tinha um mundo de possibilidades. Que aí eu conheci a lei da atração, a lei da vibração, as leis universais, e aí eu consegui perceber que eu não sou meus pensamentos, que eu não sou as minhas emoções, que eu não sou o que acontece, que eu sou um observador, a partícula que está experienciando através desse corpo. E foi aí que eu consegui enxergar minha vida com outra perspectiva. E eu acredito que é importante, que todo mundo precisa passar por esse processo para entender que a gente não é o que a gente pensa, que a gente não é o que a gente sente, a gente é muito mais que isso. E às vezes vai ser pelo caminho da dor, porque a gente é tão resistente, o sistema implantou dentro da gente, que a gente tanto implantou demais que a gente é o nosso sentimento, que é a nossa emoção, que a gente é a nossa emoção. Desde criança a gente foi programado para estar sentindo assim, estar se sentindo dependente. Então é muito difícil quebrar esse padrão, mas quando chega o colapso e chega a dor, é o momento de quebrar o padrão. Eu desejo do fundo do coração que as pessoas venham para a expansão da consciência pelo caminho do amor, que é o caminho da presença, pela consciência voluntária. Mas como o sistema é muito forte e ele vem programando a gente desde quando a gente nasceu, é muito difícil. Mas assim, é importante, todo mundo precisa despertar a consciência para ter essa noção de que a gente é muito mais do que os nossos olhos veem, que nós somos muito mais do que os nossos pensamentos, que nós somos o observador, a consciência que observa. Eu desejo do fundo do coração que você continue nessa jornada de expansão de consciência para você experimentar, como diz a Bíblia, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque é isso que Ele quer para a gente, que a gente viva perfeita, a melhor vontade, a agradável vontade de Deus para a gente. E a gente só consegue fazer isso se a gente expandir a nossa consciência, tá? Começou a se identificar muito com o pensamento, começou a se identificar muito com as emoções negativas, começa a questionar. O que isso está querendo mostrar sobre mim? Lembra que a gente falou no último vídeo? É para te ensinar alguma coisa, não é para te culpar. Então, começou a entrar muito em identificação com o pensamento, você já tem esse conhecimento, então você já vai conseguir observar. Opa, por que eu estou pensando isso? Esse sentimento é meu? Esse sentimento é de outra pessoa? Então, é o momento de você começar a se observar, porque você já chegou nesse ponto, então não tem mais volta. Assim como Einstein diz, né? A partir do momento que você conhece, não tem como mais se desconhecer. Então eu desejo do fundo do coração que você continue nessa jornada, continue escavando aí dentro, para que você possa continuar expandindo a sua consciência, porque todos nós estamos aqui para crescer, para expandir, para fazer das experiências
experiências que sejam benéficas e sejam escolas para a gente, tá bom? Esse foi um pouquinho do relato da minha expansão de consciência, que infelizmente foi pela dor, mas eu sou muito grata porque esse momento de dor, em que tudo desmoronou, foi um momento em que eu expandi, foi um momento que eu acordei. Então eu sou muito grata a todas as experiências ruins, as boas, e não tem como a gente esquecer, né? Porque a gente não bateu a cabeça, não perdeu a memória. A gente lembra, mas aí qual que é a grande sacada? É você lembrar e não doer. É lembrar e ser grata por tudo que aconteceu, ser grato por tudo de não agradável que aconteceu com a gente. Porque até nisso aí existiu o benefício da gente poder despertar e poder expandir a nossa consciência. Então eu queria dividir com você um pouquinho hoje a minha experiência, o meu relato. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.